Boa noite, estamos ao vivo. Vou chamar meu companheiro Deberson aqui, ele estava escolhendo qual música ele vai cantar para vocês hoje. Deberson. Boa noite, Cleirinho, tudo bem? Chamando o Deberson aqui. Boa noite, Fabiano. Deberson geralmente ele tem uma dificuldadezinha para entrar na live, ele ainda não aprendeu, tá? Oi, Cleirinho, tudo bom? E aí, Douglas, beleza? Boa noite. Vamos ver se o Deberson vai conseguir agora, né? Boa noite. Manda mensagem para ele aqui. Agora deu. Vamos lá, Eu tava, decisão. eu tava Qual? explicando aqui pro pessoal, assim, que você tem um pouco de dificuldade de entrar na live até hoje, né? Não, só Aí não tem ele precisa internet. te dar uma... Minha internet é ruim. O pessoal vai acreditar? Já tem 150 pessoas na live. É bom a gente falar que tem 150 pessoas, porque depois fica gravado e vai pro LinkedIn. Aí a galera vai ouvir falar, caramba, velho, tem 150 caras assistindo. Caraca, né? Entendeu? Entendeu? Porque eu tava vendo, comecei a gravar o vídeo, aí coloquei lá no Instagram, no LinkedIn, não lembro onde era. E aí começa eu cantando, velho. Falei, cara, não ficou legal isso. Até legal cantando, porque eu canto muito bem. Né? Todo mundo sabe disso. Minha mãe, por exemplo, cansa de falar isso. Ama, né? Minha mãe fala isso constantemente. E aí eu parei pensando, falei, velho, não tá legal isso. Então vamos falar assim, obrigado pela participação. Boa noite, Mário. Boa noite, Douglas. Boa noite, Fábio. Boa noite, Maria. Boa noite, Camila. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vixe, entrou muita gente agora, eu não consigo nem falar o nome de todos. Boa noite a todos, boa noite. Vai chegando aí, pessoal, pra gente conversar. Muito legal, muito legal. Boa noite, boa Você noite. tá, Olha, você tá cada dia mais, assim, descontraído na live. uma forma Ficou de bom, vender. ficou bom. Nós temos que vender o canal, né? Ficou Né? bom, ficou Entrou bom. mais uma pessoa e eu não vou saber falar o nome. Não sei o nome. Entrou mais uma pessoa. Boa noite para você que entrou agora. Por favor, fale seu nome. Só que fala rápido, que não para de passar nomes aqui, a gente não consegue acompanhar todos, o Instagram não ajuda muito. Boa noite a você, boa noite, população brasileira de manutenção. Ai, eu tenho meu água. Ai, você tem que virar nos 30 e nós só temos. Olha lá. Oi, Pedro. Ô, mano, é o chileno de novo? Ah, É o mentira, chileno, sério? não é? Será? Pô, da É hora, eu vou ter você? que. A gente tem que aprender a falar espanhol, se é uma falta de respeito, nossa, a gente não falar nada de espanhol. Olá, É, eu ia olá, falar olá. de. Olá, olá. Eu não sei como falar. Olá, olá. Eu não sei mesmo, né? Porque o brasileiro Também tem não mania de sei. achar que Eu até o Brasil. tento, assim, falar espanhol, né? Eu assisto umas séries e tal. Eu até É tento, isso que mas eu ia não. falar. O brasileiro é cheio de achar que sabe falar espanhol. É inacreditável, É, mas não sabe. a gente imita, né? Não, a gente não É porque a gente sabe. acha que é só mudar o jeito de falar, né? Só mudar a tonalidade da voz. Não é a palavra, não, só muda a tonalidade. Aí chegou o O brasileiro lá, Newton né? entrou. O brasileiro chegou na Alemanha e ele tava lá e ele entrou num táxi e ele falou assim: Eu quero ir ao hotel lá. Foi falando devagar, foi falando. E o cara aí, né, ele falou, caramba, o cara tá prestando atenção, o cara tá se ligando, né? Ó, virou aqui, ele, virar aqui à direita, tem um hotel. E o cara, quando parou na frente, assim,
Aí o motorista falou assim, você Boa vai pagar em noite. real ou no cartão? Em euros. Aí o cara, mas você fala alemão também? Você fala não sei o que também? Ele falou assim, tô rasgando meu alemão aqui, você não falou que você era brasileiro, rapaz? Podia ter falado que era brasileiro desde o começo, eu tô rasgando meu alemão o tempo todo. Tá igual nós, espanhol. E ele ser nós outros. Só sei falar nós outros. Não sei Nosotros, falar mais nada. Mas tá bom, nós não vamos falar nem espanhol, piada é horrível, cantando é é, péssimo, mas a então, gente sabe falar de inspeção e planejamento, mais ou menos. então, a gente sabe. A gente veio pra falar isso hoje. Se você falar mais ou menos, vai espantar as pessoas que vieram aqui pra ouvir assunto, né? Olha lá, portunhol. Portunhol, isso mesmo. Ah, eu sei Portugal, que ajuda. Não, Débora, não, piada é ruim. Não, cara, todo mundo que é engenheiro de programação sabe o que é Portugal. Portugal é você escrever, quando você vai fazer uma programação, ó, na minha época era, não sei se é mais, você escreve como se você tem uma sintaxe mais simples, tipo assim, se acontecer isso, faça isso, se acontecer aquilo, faça aquilo. Você escreve Ah, como se sim. fosse um português com uma sintaxe mais simples, sabe? Para você poder Ah, depois transferir para a linguagem de programação. eu fiz programação, mas não pensava nisso não, em Portugal. É, você Talvez transforma o algoritmo em algo quase uma linguagem para explicar para o analista. Mas é o assim, que a acho gente que deve faz ter aqui no mudado. VBA, né? É, acho que No deve ter VBA mudado. Eu é fiz isso assim. em 2006, 2007. Apesar de eu já tinha o quê? Tinha 10 anos, 8 anos na época, era bem novo. Não, então hoje você não vai contar nada, a gente pode começar aqui Não. então. Hoje foi piada, foi um momento humor, foi péssima piada, mas foi um momento humor. A gente não vai cantar. Eu Mas acho sim, a graça, eu gente. acho graça. Eu sou uma boa sócia, viu? Eu acho Ah lá, graça, cara. Eu Portugal é uma amo linguagem rir. de programação. Ó, na minha época não era bem uma linguagem, a gente usava. É uma linguagem, né? Você transforma o algoritmo com uma sintaxe mais simples, você escreve C, tal, tal, tal. Mas você não transfere isso para uma É, linguagem. Bom, até uma pergunta, o Adri Vettorello, acho que é isso. É, mas você não programa em Portugal, né? Você transfere uma sintaxe para depois programar em outra língua. Eu aprendi assim, pelo menos, né? Eu usava Portugal, mas como uma linguagem para passar, por exemplo, C++, na minha época era C++ no disquete, 3 disquete. é. E meu também era C++. Tristeza. C++ Fiz no introdução à disquete. programação, que era isso do Portugal, mas eu nunca tinha ouvido falar isso, não. A introdução à programação, a gente fazia programação no caderno, É criando essa Portugal. lógica na cabeça, né? Portugal. Legal, não sabia, não. Portugal. E é conhecido, igual. A Adri sabe também. É. Também deve ser velho igual eu também, saber. É, né? Já estamos aí, todo mundo que já está próximo de vacinar, né? Já dos anos 90 aí já tá. Como Tá assim vendo? próximo? Já tomei a segunda, fala. Ah, você tomou? Não, Não, claro que é não, que né? tá. Tem 20 e poucos anos, eu vou tomar a primeira ainda. Tá. Vamos lá então, Deverson, falar de planejamento e inspeção. Fala um pouco, pessoal, então, Amanda, o que faz o planejamento e como ele vai para a inspeção, né? Aliás, o que faz a inspeção e como ele vai para o planejamento e como ele vai para o PCM. Explica para galera, por favor. Então, vou tratar separado, tá? Mas a gente sabe que a gestão da UFSM a gente já trabalhou com os dois casos, né, Deverson? Que tem a equipe de inspeção única e separada para fazer inspeção e em lugares que a gente não tem uma equipe dedicada à inspeção, né? Mas a atividade de inspeção em si, ela é o input para o PCM, ela é a porta de entrada para o PCM, na verdade. O inspetor é quem dita a regra do jogo, vamos dizer assim, né? Quem dá a prioridade das atividades, é quem está no campo realizando as inspeções, né, do nome, inspetor, está realizando as inspeções, sejam elas com técnicas, né, sensitivas ou preditivas, instrumentadas ou não, né, no caso, e ele vai dar um input para o PCM, né, e aí a porta de entrada do PCM é o planejamento. Então, eles são essa cadeia que faz a ligação, né, entre o que está acontecendo na área que eu preciso me planejar, programar para executar, né, e aquilo que eu vou seguir de encontro ali no planejamento. Então, o planejamento, contrapartida, né, ele faz detalhamento de toda a atividade, tudo que é necessário para ser executado na atividade. Ele faz a inspeção, acompanhamento em campo, né, para detalhar o melhor possível aquela atividade que vai ser executada. E aí, por isso que a inspeção e o planejamento têm que andar de mãos dadas, digamos assim, né? Eles têm que andar muito juntos. Por teoria, né, a gente estava até discutindo um pouquinho antes da live aqui, né, Débora? Por teoria, a própria ordem de manutenção, a ordem de serviço, ela deveria conter tudo exclusivamente necessário para que o planejador entendesse a atividade e fosse planejar. Mas isso não é uma realidade em muitos lugares, a gente não tem
né, todo o CMMS, né, o software de manutenção, que permite a inserção de uma foto, que permite mais detalhamento, geralmente é um campo só da ordem para descrever ali o que tem que ser feito, mas essa relação é importante por conta disso, né? A comunicação ainda tem uma deficiência, e aí os dois precisam conversar para entender o melhor possível o que precisa ser feito na atividade, né? Só antes de eu concluir aqui, boa prática que eu vejo da inspeção para com o planejamento é quando coloca algum tipo de manual dentro da própria ordem, quando ele insere algum tipo de procedimento que já existe, isso facilita muito o caminho do planejador, né? Para que ele consiga ali fazer o detalhamento da atividade da melhor maneira possível. Você quer complementar um pouquinho? Você discorda? Não, concordo plenamente. Eu só vou pegar dois termos que você usou antes da gente entrar nas perguntas. A gente, a partir de hoje, o pessoal do Estratégico conversou com a gente durante a semana e pediu para que a gente sempre fizesse algumas perguntas antes no Instagram, para ter perguntas do pessoal, né? O pessoal do Estratégico estava explicando isso para a gente, e para a gente poder responder essas perguntas ao vivo aqui, né? Ao vivo e aqui, inclusive, porque estávamos ao vivo, óbvio. E aí, eu só vou pegar 2 pontos antes de entrar nas perguntas do pessoal. Você citou questão de inspeção e planejamento, só uma observação, porque a maioria da galera, pelo menos que me segue e ou que trabalha comigo, sabe que a gente divide aqui inspeção entre preventiva e preditiva, e a preditiva é como se não fosse uma inspeção internamente. Tem um nome um pouco segregado, mas a inspeção, quando a Amanda está explicando aqui, a gente está falando de inspeções sensitivas mesmo, né, de visualização, e nós estamos falando também de preditivas, tá? Inspeções instrumentadas. Então são os 2 tipos de inspeção: inspeção visual e inspeção instrumentada. Então tem os 2 tipos. E o segundo ponto que você citou, só para o pessoal entender também, você falou que o software a gente tem encontrado, tem softwares com foto, tudo mais, que ajudam. A gente tem feito a consultoria, né, Amanda, separadamente aí nos nossos tempos vagos aí, né? Tem bastante durante o dia, dias de 36 horas. Meia-noite a 1, né? Mais ou menos isso. E uma das etapas do trabalho, né? A gente até postou aqui um dia que a gente estava fazendo isso, foi levantar o software de manutenção, fazer a avaliação do software atual da empresa e fazer uma proposta de alguns softwares, né? Uma das partes, estamos na fase final para apresentar para o cliente. E interessante isso que você falou, porque hoje em dia está muito, muito, muito barato. A gente viu isso, né? Porque a gente está trazendo um custo-benefício para o cliente em relação ao software que vai escolher. Hoje em dia está extremamente barato para ter um software que tira foto ao vivo ali, né? Online ali. Você vai para a cloud, vai para a nuvem e o planejador recebe. Tá extremamente barato para ter essa correlação de manuais, procedimentos, coisas do tipo já direto no software. Isso era extremamente caro alguns anos atrás. Hoje em dia, com a evolução de nuvem, né, com a evolução desses softwares, eu me espantei em ver softwares menos de R$1.000 por mês, você, claro, limitar ao número de usuários X, né, você ter acesso a esse tipo de coisa, claro, com limitação de nuvem também. Nós estamos falando aqui em 1.000 terabytes lá de HD, não é isso, mas hoje qualquer empresa, eu posso dizer que qualquer empresa pode ter esse tipo de inspeção, uma inspeção que vai chegar online ali pro PCM online, só ter 3G, só ter Wi-Fi e com foto, cara, é muito legal. Então assim, essa interação, inspeção e planejamento, eu tô falando porque a gente trabalhou numa área, né, mano, que era extremamente complicado essa conversa. Quando você tá numa indústria é fácil, o cara fala, vê tal coisa, e se brincar o planejador vai até lá ver que é o Gemba, né, o pessoal fala o Gemba, que o cara vai lá ver. Agora, quando é numa área remota, mineração agrícola, como é que faz? E na nossa época tinha muita dificuldade de fazer isso. Hoje em dia tá tão barato, que é algo que a gente aconselha, assim, quem não tem, buscar ter. Porque hoje em dia, e outra, não precisa nem estar no software, né? Hoje em dia vê um monte de coisa no LinkedIn da galera postando, o cara lá com um QR Code ou um código lá, que seja, normalmente é QR Code. E ele abre lá uma pasta do OneDrive que tem os manuais, ou abre uma pasta que tem as fotos. Hoje em dia está extremamente fácil, né? Então, só complementando essa parte. Verdade. Legal você falar isso, que eu até lembrei que o Office 365, né, ele veio para revolucionar as empresas também, né? O Office 365 proporciona a correlação de mais de 300 conectores, né? E aí inclui, né, deve-se criar um QR Code que conecta com o OneDrive, conecta com o SharePoint,
né? Que conecta com forms, que você consegue... Com Power Apps, né? Que vai ser a carinha dele. Apps. Exato, Power Apps é um aplicativo, você cria um aplicativo ali, né? Então, assim, ele veio para revolucionar. E aí facilita essa interação na inspeção e planejamento, que é o foco da gente estar conversando aqui hoje. Facilita muito a inspeção. E realmente, Deverson, você comentou, tá fantástico, né? Ver a quantidade de softwares baratos que estão permitindo isso hoje. Realmente a gente está migrando para o 4.0, assim, né? Tem ainda... Oi, Júnior, boa noite. Tem ainda um caminho a ser percorrido, mas a gente já vê sinais disso claramente chegando nas indústrias, né? Fantástico, fantástico. Foi uma surpresa pra gente na consultoria, né? Foi uma surpresa na consultoria que a gente, quando começou a ver esses preços, eu falei assim, eu não comecei a querer, eu falei que não pode ser, tá muito barato. Vou instalar no meu carro, isso tá muito barato. Tô brincando, não vou não. Não compensa, não tem custo-benefício. Mas a gente entra na primeira pergunta, né? Que mandaram pra gente aqui. Se o checklist impresso tem um resultado melhor que o informatizado. Acho que tá bem a ver tá bem linkado com o que a gente falou agora. Qual a tua opinião? Minha opinião é que sim, né? Checklist, ou, na verdade, o checklist online, né? O checklist, ele tem mais benefícios do que o checklist em papel, né? Eu, particularmente, posso... Eu não sei se você vai lembrar disso, mas uma vez eu fui fazer uma validação do plano preventivo em campo, e aí eu fui no meio da frente de serviço, né? E assim, eu não estava para inspecionar nada, eu fui só para validar se os itens estavam sendo seguidos, se o pessoal estava realmente usando o plano. E aí, assim, de repente, o tempo fechou, começou um vento danado, uma chuva, e aí foi lama, chuva, e eu tentando anotar aquele monte de papel, porque a gente estava falando de 28 dias na época, que tinha, sei lá, uns 20, 30 itens para a pessoa poder inspecionar. Então, assim, sem condição, né? E aí você pega hoje um Forms, igual a gente comentou, né? Um checklist online, que o cara vai só dar um clique, né? Tá bom, tá ruim, inserir um parâmetro, né? Não tô, assim, tirando o fato de alguns lugares banalizarem a ferramenta, né? Porque isso acontece, mas eu tô falando do conceito por trás disso, de você poder utilizar um online para ter informações. Isso tá, assim, minha opinião, tá? Tá anos-luz melhor do que o checklist em papel. Tô te dando o meu exemplo, que foi um dia que eu passei no campo. Isso é a rotina de quem tá na área todos os dias, né? É levar aquela prancheta cheia de papel, ficar ali preenchendo. Então, assim, o espaço para isso está cada vez menor, né? Para você ter esse tipo de coisa, que gera retrabalho, depois tem que chegar na sala e aquilo ser imputado no sistema. Então, eu só vejo benefícios em você fazer o online. Até se me permite, eu lembrei de um caso aqui também, a Vale investiu em um robô para inspeção, né? E muitas pessoas Seu áudio parou, você tá me ouvindo? Esse robô tá bem conhecido, o Animal, tá bem conhecido. Você entra no LinkedIn, só dá ele. Só dá ele. E é muito legal, né? Muito legal a ideia. E algumas pessoas perguntam, né? Nossa, mas aí não vai precisar mais do inspetor, né? Para fazer isso. Eu te respondo. Talvez não para fazer aquilo, de ir lá no campo, olhar do lado do equipamento, haveria uma temperatura, ele vai fazer isso. A gente está precisando cada vez mais de analista de dados. Todos esses dados que vão ser gerados pelo robô, né, que vai estar lá, você vai otimizar tempo do cara, porque o deslocamento é algo assim, que toma muito tempo nas indústrias, né, dependendo do tamanho das plantas, a pessoa ela tem áreas muito distantes para poder inspecionar. Então a gente vai tirar essa carga dele, vai ter robôs ali fazendo esse serviço. Só que a gente vai precisar de gente para analisar dados, né? Para analisar tendências, ser analista de dados mesmo. E aí as funções vão mudar, né? Vão mudar um pouco. Mas aí você vai ter mais velocidade e mais garantia de informação, que é o caso do checklist online ou checklist em papel, né? Você tem mais garantia da informação. Você também presenciou isso também, né? Eu anotei aqui algumas coisas que você falou, só para complementar mesmo, concordo com tudo que você falou. Mas só pegando esse último ponto, você falou da análise de dados, se a dúvida é, será que ele vem substituir a resposta? É sem dúvida, não acho que não tem nem muito o que pensar, sem dúvida, não estão fazendo isso porque é legal, legal, nós vamos ter um robô cachorro, o chamado animal, que vai sair na planta vendo vazamento e temperatura, mas eu vou mandar alguém lá ver se ele está certo. Não vai acontecer isso, né? Não precisa ser, né? Agora, outra coisa, o monitoramento online também, junto com o Animal, monitoramento online principalmente de vibração, né? E principalmente vibração, ele vem para complementar também, e no futuro você não tem ninguém inspecionando. Isso é sem dúvida, algumas empresas estão muito evoluídas nisso.
E a teoria de Sim. confiabilidade fala isso, né? Que você tem que inspecionar aquilo que é mais caro e tal. E normalmente as empresas continuam forçando para inspecionar o que não precisa. Tendo essas duas coisas, você só vai inspecionar aquilo que precisa, você não tenha dúvida. Sim. E realmente é precisar de análise de dados. Mesma, bom, aí você disse algumas palavras aqui que eu anotei, você falou, foi fazer inspeção em campo, né? As pessoas banalizam a ferramenta. Isso é um ponto importante, a questão de usar informatizado ou papel. Informatizado é centenas de vezes melhor. O problema é que normalmente é banalizado e as ferramentas não são usadas no tudo que elas podem oferecer. Então a gente citou aqui QR Code. Primeira coisa que já seria muito top. QR Code garante que o cara melhora, assim, diminui a probabilidade de erro que ele realmente foi no equipamento. Já ajuda muito. Porque tem isso é o Instituto Marshall, dos Estados Unidos, pode procurar aí, 51% de acordo com eles, 51% das inspeções não são feitas só no papel. Então, isso aí já ajuda porque o cara já tá lá, velho. Ele vai pensar assim, já tô aqui mesmo, velho. Vou terminar isso aqui, né? Porque o duro é o cara ir. Frio, à noite, cara, não vou. Já foi. Por que eu falo que ajuda a diminuir? Porque tem uns caras que são ninja, né? O cara vai lá, imprime os QR Code, tudo põe na gaveta e sai ticando os QR Code lá. Pode acontecer também. Então essa é a primeira coisa. Segundo, é ter essa possibilidade de tirar uma foto, subir em nuvem, automático. Cara, é top. Tem empresas, né, que não tem Wi-Fi na planta toda, coisa do tipo, tem um pouco mais de dificuldade. Mas isso aí, gente, há 10 anos atrás, eu fui ter meu primeiro celular, eu já trabalhava já, né? Fui ter meu primeiro computador, já estava no segundo ano de faculdade. Então, assim, hoje em dia, sei lá, claro, eu sei que não é a média da população, mas boa parte dos brasileiros tem celular, crianças têm celular, claro, eu sei que tem uma parte da população que não tem, mas antigamente era ninguém, né? Então, há 10 anos atrás. Então, no futuro vai ter internet, Wi-Fi no planeta inteiro. Então, isso aí vai ser legal. Questão que se você não banalizar a ferramenta. E um terceiro ponto que a ferramenta traz, que é muito legal. Eu vi isso, Amanda, em 2010. Eu vi uma empresa oferecer uma solução para nós em 2010. Só como não tinha internet, esse negócio, a gente não avançou muito. Uhum. Que é um troubleshooting em inspeção. Então o cara lá chega para inspecionar, então o engenheiro vai lá e ele programa o engenheiro de confiabilidade, bom, cada planta vai ter um nome, e ele fala assim, bom, você vai inspecionar isso. Se estiver acima dessa temperatura, faça isso, ou faça aquilo. Se estiver vazando, faça isso. Se estiver acontecendo tal coisa, faça aquilo. Se você tiver que trocar uma peça e você vai planejar, as peças já estão cadastradas no próprio software. Então ele fala, ó, aqui eu vi isso, tem que trocar isso, ele vai clicando. Eu vi isso em 2010, cara. 2010, 2011. Faz 10 anos que eu vi isso. Na época a gente não deu muita atenção, era muito caro o projeto e nós não tínhamos internet em tudo. Algumas plantas ainda não tem, mas a maioria já tem internet. Então o que você falou do banalizar a ferramenta. Se a pessoa usar muito bem, cara, olha todos os benefícios que a gente disse aqui. Né? É verdade. Tem muito benefício, né? E é o que você falou da análise. Automatiza tudo, né? E vai chegar para análise de dados. Verdade, precisa usar bem. Olha, eu tava lembrando aqui, você falou aí, de que às vezes o pessoal não vai no campo, né, fazer a inspeção, e aí na área agrícola, né, ou área de mineração, assim, da parte de mineração mesmo, diretas, equipamentos móveis, teve um checklist que a gente pegava toda vez e ele tava tremido. A escrita tremida, né, tipo, o cara ia preencher e ficava tremido. E aí, certo dia, o planejador foi fazer, né, o octal, foi no campo para poder verificar. Ele fazia do caminhão, por isso, tipo, o caminhão tava ligado, colocava em cima do volante e aí escrever. Então, por isso que o checklist ficava todo tremido. Ou seja, essa eu não sabia. Você não sabia? Ah, você era gerente. Essa eu não sabia. Contou, né? Ninguém me contou essa parada na época. Então, mas foi isso. E aí a gente foi lá, fez uma conversa e tal. E assim, tem muito da pessoa tem gente que tem muita malícia, né, pra fazer esse tipo de coisa. Mas tem um pouco também de falta de conhecimento da importância do negócio, né? De ir lá realmente do lado da máquina e fazer a inspeção. Então, é uma dificuldade que a gente tem e que o online facilita, né? Facilita muito. Facilita muito, se tiver o QR Code. E só aproveitar aqui, Amanda, entrou uma pessoa aqui que manja muito de inspeção, deixar pra galera aí um toque. Entrou o Renatson aqui, Renatson Amorim. Ele tem um canal que chama Portal da Inspeção. A gente segue, né? Eu sigo, a Amanda segue também. Tem umas dicas bem legais lá de lubrificação, termografia, montagem de enrolamento, então tem uma parte bem legal. Eu não vi vibração ainda no canal, não sei se ele tem lá, mas eu não me recordo de ter visto vibração. Mas fica a dica aí, pessoal. Sim, tá? Tem, eu não me recordo, realmente eu não me recordo. Mas fica a dica aí, pessoal, Portal da Inspeção. Aí tem uma pergunta aqui do Guto,
Após a implementação do monitoramento online, acredita que a cadência de inspeção em campo pode ser alterada, porque a sensitiva ainda é uma ótima ferramenta. Então, eu estou falando, Guto, eu conheço esse jovem, tô brincando, ele trabalha com a gente lá. Só, né, Guto? Então, a sensitiva ainda é uma ótima ferramenta. Ele fala isso que eu acho que é para depois eu brigar com ele. É, mais ou menos. Assim, eu ainda tenho muita... A preditiva, ela tá bem, na teoria de confiabilidade, ela tá muito cedo na curva de falha, né? Então, ter a preditiva, ter instrumentada, ela é a melhor decisão que você faz. A sensitiva... E outra, você tendo operador em campo, se você tiver uma planta que é operador, o próprio operador pode fazer, não precisa mandar um cara lá fazer. Mas ok, é opinião, né? Legal. Sua opinião é opinião igual nariz, né? Mas assim, pensando na curva PF, né, Demerson, até a gente está fazendo esse teste hoje aqui na equipe, a gente está dividindo os itens que são pegos pela inspeção em P0, P1, P2, P3, de acordo com a curva mesmo. E a gente determinou... daí a gente vai, até amanhã, né, a nossa reunião de validação, porque a gente tem uma série de itens, né? E fica lutando para colocar todos eles em fase de programação, para que as pessoas tenham condição de programar e a gente executar. Quando a gente olha um item de preditiva que vem da inspeção, a gente enxerga que, poxa, está muito próximo de quebra, né? Quando ele coloca intervenção para mim, está muito próximo da quebra e eu tenho que atuar logo, né? Para mim não sofrer com aquilo como uma corretiva. Só que dentro daquilo que está como intervenção, tem os níveis. Tem os níveis da própria inspeção, né? Eles têm uma criticidade ali e a gente adotou pela curva PF, né? P0, P1, P2, P3. Que legal. Em que a gente vai tratar mais os P0. Mas depois coloca uma estatística para nós aí. Depois coloca uma estatística para nós um dia no teu perfil de insensitivas. Quantas se classificam para trás de P3, P2, lá no começo lá? Quantas que vão estar no começo? Uma boa análise, né? E a gente vai provavelmente vai estar tudo pro final ali. PF, né? Exato. Mas é quando legal. já tá realmente você já consegue sentir, né? Mano, o pessoal colocou aqui, já vi manutentores, manutentores, né? O pessoal sujando o checklist para falar que foi executado. Boa dica, gente, eu já fiz também. Muito legal. É importante. Eu já fiz. Você já fez isso? Não a inspeção em si, porque eu não fazia inspeção, mas fazer esse tipo de coisa para garantir que a pessoa de cima vai checar, por exemplo, em auditoria, já fiz já. Quem nunca? Quem nunca rasgou uma fichinha de apontamento para não digitar quando eu estava no PC? Quem nunca? Essa é só você. Não é bom incentivar as pessoas a fazerem isso. Tá? Não, só tô falando no comentário que todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Pega um procedimento, tá sujo aí. Ah, é procedimento. Agora eu lembrei até o que eu fiz. Foi em cima de um procedimento. Não, mas eu já vi sim, tá? E assim, dependendo da área, o cara não precisa ter muito trabalho para sujar, não, né? Igual eu falei com vocês. O Guto nunca fez, Deverson. Você acha que vai fazer isso? Nunca fez até hoje. Dependendo da área, você nem precisa se sujar muito. Você vai, só você andar 2 metros numa área agrícola, por exemplo, você já passou um vento, sujou seu papel. Não precisa nem de muito... Falou que não fez, Amanda. É uma briga pra fechar número lá. Não, depois a gente entra no detalhe. Depois eu explico. Acho que eu vou fazer uma live só de como dar migué fazendo manutenção. Vamos fazer uma live só disso. Dando dicas de como dar migué. Como mentir na manutenção. Você vai falar assim, pô, mas não pode fazer uma dica disso. Não, mas a gente vai dar a dica pra você saber como é que faz pra bloquear as gambiarras. Essa é a jogada. Exato. Ó, entrou aí o Ramon Matias. Cara muito fera de inspeção. Trabalha comigo, assim... Excelente, Deverson, é quem garante ali comigo que as coisas vão dar certo, sabe? E ele não faz isso, ele realmente inspeciona. Ele é um cara diferenciado. Parabéns, amor, parabéns. Mas fica a dica, se um dia não der, suja. O checklist que dá certo também passa despercebido. Ele não vai fazer isso não, porque ele tá com o checklist digital, né? Então... Digital só por X. Digital só por X. Não sofre não, pois X passa. Quem aqui nunca assinou um contrato sem ler? Tá bom. Vamos lá. Camila, não faça isso. A Camila mandou rindo aqui e falou, eu também olho se o cara foi no campo, se pelo checklist tá limpo ou sujo. Não faz isso, você tá vendo, Camila? Pessoas como o Deverson sujam um checklist pra poder... Mas nós vamos dar uma dica, tem uma pergunta aqui. Nós vamos dar uma dica pra galera de como faz pra evitar essa gambiarra. É impossível, enquanto você tá criando o cadeado, tem 15 criando a chave. Então não adianta você achar que você vai criar um sistema e bloquear, porque vai ter 15 criando a chave, né? Tem um cara criando o sistema, tem 20 tem 20 hackers querendo quebrar. O que vocês acham que falta para a indústria adotar, né? Ó, essa vai de encontro com outra pergunta. Eu vou fazer aqui, ó. O que vocês acham
que falta para as indústrias adotarem inspeções mais criteriosas com mais qualidade. Bom, e aí tem uma outra pergunta aqui que veio antes, que como que a gente faz para prever e para avaliar se as inspeções realmente acontecem no campo? Acho que as duas estão bem parecidas, né? Então, como que a gente garante que tem critério, que está feito qualidade? Eu vou dar minha opinião aqui, a Amanda depois fala um pouco de experiência dela. É assim, se você tentar ir pela sujeira do checklist, já foi percebido que é fácil, é só sujar. E essa é mais velha que andar para frente. Então, assim, eu já fiz isso e muita gente faz isso. Normal. Então, acontece. Então, você não pode ir por ela. Eu vou colocar um QR Code que o cara vai ser obrigado no campo. O cara pode imprimir todos os QR Codes, porque o mesmo equipamento que gera para você colar no campo, ele gera o QR Code, né? Você manda para a gráfica para mandar numa plaquinha, o cara imprime, põe na gaveta dele, também passa. Só que tem algumas coisas que ele não consegue evitar. Por exemplo, auditoria. Se do nada você pega o mesmo inspeção que ele fez e você faz, a não ser que o cara tem que ser muito azarado, né? Ele passou em 50 equipamentos. Você passa, ele não pegou nada. Você pegou 10 coisas, teria que ter quebrado as 10 naquele momento. Tipo assim, minutos ou horas que você passou lá. Então a probabilidade disso acontecer é muito rara. Então, auditorias aleatórias ajudam. Aleatórias. Então a dica é aleatório. Você não vai na primeira quarta do mês, toda primeira quarta do mês, porque o cara saca. Tem que ser assim, aleatório. Chegou lá e fala, hoje eu vou andar com vocês. Deixa eu ver o que você fez. Vamos junto lá ver? Pronto, já era. Você faz isso 1 ou 2 vezes, na terceira o cara penta. Você diminui a frequência, depois você aumenta a frequência. Você nunca faz pausado da mesma forma, tá? Então essa é uma dica. A outra dica, e aí vamos, momento plim plim, momento grana. Todos que vocês acompanham a gente aqui sabem que também nós temos o canal no LinkedIn, chama Gestão WCM, e aqui. No YouTube, aqui não, porque aqui não é YouTube. No YouTube e no Instagram. É que o Instagram eu me perdi. É que nós estamos em todas as plataformas, menos na Clubhouse, que aquele negócio está quebrando, que provavelmente o Instagram vai fazer a mesma função, então a gente não está dando muita atenção. Nós somos uma empresa que pensa no futuro. Nós, o Gestão WCM, temos um e-book, só R$ 34,90, promoção, que já tem 6 meses essa promoção, e daqui a pouco nós vamos aumentar o preço, porque tá na hora do dissídio, o pessoal tá pedindo. E vocês podem ver lá que tem 2 indicadores, que é o de corretiva, ou de preventiva, e de corretivas advindos da preventiva. Então essa é uma outra forma. Tirando a brincadeira, quando você faz uma inspeção, tudo que você quer melhorar, tenta criar um indicador. A gente fala isso no e-book, eu tô brincando na questão do e-book, mas tem um monte de vídeo nosso no YouTube gratuito lá para quem não quiser comprar o e-book, né? E você tendo um indicador que mostra quanto você inspeciona e quanto você corrige daquelas inspeções, isso ajuda muito. E aí você tem níveis de indicador, tá? Você vai ter indicador operacional, tático e estratégico. O operacional, eu falo muito pro pessoal aqui, é fazer o quê? Manda o link para aquisição. Eu até parei o que eu tava falando. Tá na bio. Só clicar na bio, clica na bio. Vai clicar na bio lá, vai aparecer assim. Mas aí eu demorei pra saber o que era bio, tá, Guto? A bio fica embaixo da sua descrição ali. Você sabe que eu demorei. Clica no meu nome, vai ter uma foto de um cara bem bonito, que sou eu. Aí você vai clicar lá embaixo, você vai clicar na bio, aí vai aparecer primeira coisa, tá? Nosso e-book, que a gente quer vender, né? Porque a gente precisa manter a empresa. E e-book só, né, gente? Baratinho. E tirando a brincadeira, assim, aí você faz a inspeção, faz a preventiva, e quanto mais você quebrar esse indicador em granularidade mesmo, você tem esse indicador mais quebrado por turno, por pessoa, só cuidado com a questão da pessoa para não divulgar nome de pessoas. Hoje em dia tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Isso aí dá coisa séria, não pode não. Tipo assim, divulgar a Amanda é pior do que o Débora, você não pode, isso dá um problemaço. Então assim, se for fazer, faça por área, né? Por área de inspeção, que tá. Você não pode divulgar, né? Não né? pode divulgar de forma alguma, isso aí dá um problema. Mas você faz lá por turno, tal, e você identifica o turno que não tá fazendo, por exemplo. Você consegue ver, porque, só pega as coisas no turno B, não pega nada nem no C, tem uma coisa errada. Então, assim, dá pra você. São 2 coisas. Você vê mais alguma, Amanda, que pode ajudar o pessoal? Tem sim. Isso aí que o Debs falou, né? Tipo, ele consegue mudar o fato de preencher ou não, mas ele não consegue mudar o que isso resulta, né? E as falhas pós-intervenção, pós-inspeção, elas dizem muito, né? A assertividade. Se no seu plano contempla que você tem que medir um determinado desgaste para que ele não aconteça de maneira catastrófica antes de você planejar, você tem que conseguir evitar aquilo. E aí, se aquela falha está acontecendo sempre, né, teoricamente a pessoa passa ali, faz a inspeção e a falha continua se repetindo,
né? Claro que você vai fazer uma avaliação, é até um dos principais indicadores de plano da confiabilidade, né? Avaliar se o plano está coerente ou não com a realidade do campo, mas você vai verificar se a pessoa está realmente fazendo ou não. Porque as falhas vão dizer isso, né? O indicador é também indicador, né? Como a gente comentou aqui, é um indicador, mas é um indicador extremamente importante. A quantidade de corretivas daqueles itens que estão lá para serem inspecionados que estão acontecendo. Teoricamente, elas não deveriam estar ali, elas deveriam estar dentro do PCM, né? Dentro do fluxo de planejamento e programação. Então, assim, é um outro ponto que precisa ser avaliado. Só que aí, sim, você pergunta, né? Ah, mas é fácil falar assim, né? Avaliar os indicadores. Não é fácil criar um indicador desse, não é fácil acompanhar. Requer você um trabalho ali por trás de você. Muitas vezes você não tem o recurso para fazer isso, um software não te dá esse indicador, não é algo muito implícito nos softwares, mas dá para você criar. Facilmente você cria isso com uma extração de base até em Excel. Então, assim, é importante criar esse tipo de indicador, principalmente para quem é engenharia de confiabilidade, engenharia de manutenção, que elabora os planos, que acompanha os planos, precisa ter esse tipo de indicador para balizar, né? E aí você vai pegar ou a sua frequência de inspeção está ruim, né? Ou a inspeção não está sendo realizada. De duas uma, né? Lembrei de uma coisa, mano, acho que você vai lembrar disso também. É um pouquinho fora da inspeção, tá? E não é, assim, você vai lembrar dessa situação. A gente foi fazer um projeto, né? De melhoria do equipamento e a Amanda desenhou um procedimento que deveria ser feito de desbaste de uma parte do equipamento e uma montagem tinha que ter uma folga específica. A folga especial, essa folga é aqui, essa folga aqui. E aí, quando fez a montagem e tal, a gente, por inspeção, por aleatório, ela chegava lá, ela mesma, por isso da questão da auditoria, ela chegava lá, pegava o calibre, tá fora, você não desbastou, você não sei o quê. E ela olhava 5, 6, chegava lá pra mim, né, ou às vezes pra mim, às vezes pro outro coordenador, pro encarregado, depende da situação. Tá fora, pera aí um pouquinho, chama o coordenador da área, chama o pessoal, desmonta tudo e faz de novo, tudo. E fica bravo com ele, com o teu chefe que não te explicou. Comigo não, porque tá errado, vocês vão ter que montar de novo. Eles ficavam também. Mas depois eles entenderam que era melhor, né? Porque a gente reduziu muitas falhas, né? Reduziu muito, mas se não faz a auditoria, você nunca vai achar. Porque você explicou, você treinou, orientou e bababá, e aí o cara no final faz diferente. Aí você olha tudo, manda refazer, na segunda vez o cara pensa de novo, fala, ela vai descer aqui, vai ver isso. Aí vê que tá errado, vai mandar fazer. E aí o cara fala assim, não, mas vamos conferir, não vai conferir nada, vai desmanchar tudo e vai fazer de novo. Por quê? Porque aí acabou, né? Aí o cara não pensa de novo. Aí tem uma outra pergunta aqui que vai também de acordo com o que o pessoal perguntou para nós antes, Amanda, que é: o inspetor deve ter como função apenas focar na inspeção? E a pergunta que a gente teve antes era: a inspeção deve ser feita apenas por um inspetor ou prefere que todos da manutenção façam? Acho que estão até interligadas. Qual que é a tua opinião? Não, eu assim, a gente já trabalhou em 2 cenários, né? Eu não posso, vou dizer assim, o que eu prefiro, tá? Mas não é a realidade de todo mundo. Eu prefiro ter uma equipe de inspeção, né? Eu prefiro ter uma equipe de inspeção dedicada que faça aquele trabalho, porque isso facilita para mim em diversos aspectos, até na relação com o planejamento, como eu falei antes, né? A relação com o planejamento fica melhor, porque ele consegue priorizar melhor, e aí eu consigo dar uma direção melhor para as minhas atividades dentro do PCM. E como confiabilidade, eu consigo garantir mais a qualidade daquilo que está sendo inspecionado. Porém, a gente sabe que não é sempre assim que acontece, que tem empresas que têm uma equipe que ela não faz só inspeção, mas a inspeção está inclusa nela, né? Então, assim, minha opinião sobre a pergunta, né? Eu prefiro uma equipe separada de inspeção, dedicada para isso, né? Nesse cenário, eu me sinto mais confortável com a qualidade do serviço. Mas quando a gente tem uma equipe que executa mais de uma função, como que acontece, né? No plano próprio de preventiva, né, no plano daquele equipamento, você vai ter itens de inspeção e itens de revisão, né? Itens que ele vai realmente precisar executar e outros itens que ele vai precisar inspecionar. E aí é preciso, né, explicar às pessoas que fazem, para que eles tenham um entendimento de que aquelas atividades de inspeção vão gerar outras ordens, né, para que aquele serviço seja executado depois, e que as de revisão ele tem que ir lá realmente executar. Então, assim, nesse cenário, né, que tem as duas funções, eu acho um pouco mais complicado, a gente já trabalhou com ele, né, Deberson? É um pouco mais complicado, sim, até digerir tudo isso, né? Mas quando a gente tem a opção de trabalhar com a equipe só de inspeção, aí eu acho melhor. A gente hoje tem mais ganhos, né? Eu tenho controles melhores
dos meus equipamentos, da condição dos ativos, mapa de troca mais bem direcionado. Como eu falei com vocês, hoje a gente está tendo a possibilidade de dividir os itens dentro de uma curva PF. Então, assim, isso tudo só é possível porque eu tenho uma equipe dedicada, né? Eu concordo. Quando você tem uma equipe dedicada, igual você falou, não é o cenário da maioria das empresas, não é sempre que é possível fazer isso. E só uma observação, nos dois casos são desafios diferentes, né? Eu entendo que é melhor, com certeza, se tivesse oportunidade, acho que tem que deixar realmente. Só que tem um desafio de você fazer eles não segregar a equipe. Acho que o maior desafio, tem que tomar muito cuidado para não transformar na galerinha da inspeção e galerinha da execução. Porque aí você começa a segregar a equipe e você começa a transformar em dois times, é uma coisa só. E eu costumo falar em alguns treinamentos ou uma palestra que eu faço que confiabilidade, planejamento, execução é tudo uma coisa só, é manutenção. E tem que tomar cuidado porque aí você cria mais um item, né? Você cria inspeção, execução, planejamento, confiabilidade. Então tem que tomar cuidado porque administrar esses pratos todos para não deixar nenhum cair. Mas não há dúvida, acho que o que você comentou é perfeito. Tem uma pergunta aqui, Amanda. Pode falar, desculpa. É que eu achei que tinha... Não, pode falar. É só isso mesmo, pode comentar. Não, legal. Eu perdi as perguntas aqui, dá uma olhada. Eu tô no Steven, que ele fez uma pergunta aqui, bem lembrado, sobre indicadores. A gente vai só responder ele aqui, né? O pessoal pode ir mandando perguntas, as perguntas estão acabando que estavam no Instagram, o material que a gente tinha compilado. Foi muita pergunta repetida, acho que o tema é um tema, assim, entre aspas, relativamente simples. A gente está contando um pouco da nossa história aqui, mas então as perguntas acabaram se repetindo muito. Então, tem algum material sobre indicadores, a gente tem um relatório de indicadores de manutenção, o Farol, que ele comenta, talvez o pessoal está lendo, é um relatório de indicadores, e o que podemos fazer para execução também sentir os indicadores, não só confiabilidade de PCM. Em relação ao material, no YouTube, para quem não acompanha a gente tem um canal, né? Aqui a gente usa o nosso perfil particular no Instagram, né? WC Amanda, só que no YouTube, Spotify e LinkedIn, as brincadeiras que eu faço aqui é gestão WCM, né? O nome do nosso canal. E tem vários vídeos lá, não lembro, acho que 16, 18, não sei, tem lives lá, tem um monte de live explicando sobre indicador. E no LinkedIn... Os indicadores são isso aí, 16, 18. 16, 18, eu não lembro, mas assim, tem horas, são muitas horas, né? Porque tem vídeos curtos de 5, 10 minutos para explicar algum tema específico e tem lives de 1h30, né? Que a gente fez pelo StreamYard. E a gente tem também no LinkedIn, a gente faz muito, como a gente não usava o Instagram na época, a gente fazia muito post explicando sobre os indicadores. Então a gente fez um curso no YouTube complementando com o LinkedIn. Hoje em dia a maioria desses posts estão no meu perfil e no perfil da Amanda, então a gente posta bastante coisa aqui, tá? A gente só não posta tudo de uma vez porque o algoritmo do Instagram não ajudaria a gente, então a gente tem que postar um por vez, infelizmente, tá? Então a gente posta um vídeo, senão o algoritmo não ajuda e ainda precisa crescer um pouquinho. E pro pessoal acompanhar, a gente dá essas dicas lá também, dá uma olhadinha lá no canal que eu acho que você vai curtir. Só pra deixar registrado, o Eduardo entrou na live, entrou atrasado, viu, Eduardo? Só pra te avisar. Eduardo, hoje você tá atrasado, hein? Bem atrasado, mandou boa noite aqui, quase 9 horas da noite. O que aconteceu? Nosso seguidor fiel, assim, o Bruno também, o Bruno também tá atrasado. Aí o pessoal fala assim, caramba, velho, vocês estão reclamando ainda? Sim, estamos reclamando. Não, que bom que percebeu. O Eduardo sempre tá aqui e o Eduardo a gente não conhece, entendeu? Só virtualmente, então é muito legal. Só para complementar o que você falou, eu tenho recebido muitas perguntas, acho que você também recebe, e aí vai de encontro com essa última pergunta que fizeram aí, né? Como fazer para execução sentir os indicadores de PCM, né? Não só o pessoal de PCM. Eu vou responder de uma maneira genérica e que vai se aplicar tanto para a relação entre planejamento e inspeção, quanto a relação execução e planejamento e inspeção. Tudo na manutenção e assim nas empresas é movido a resultado. Quando a pessoa enxerga resultado no seu processo e que aquele resultado impacta numa qualidade de vida para ela, aquilo faz sentido. Então não adianta você controlar um indicador por controlar, né, porque você tem que bater aquela meta, que a pessoa da execução, ela tá ali morrendo na corretiva, ela tá exaurida de fazer atividade, e ela olha para o PCM e fala assim, nossa, os caras estão planejando só coisa que nem me ajuda, estão planejando atividade que eu tô morrendo com outras coisas aqui na área, e eles estão planejando coisas que são de outro mundo. Aí a gente que trabalha em escritório, né, a confiabilidade, o PCM ali, né,
que está na parte da estratégia, você fica sendo visto como alguém que está em Nárnia. Você está monitorando coisas que não refletem a realidade, né? Gostei Então, assim, da metáfora. quando eu falo muito isso, sabia? Eu tenho que até parar de falar isso. Falo, nossa, a pessoa tá em Nárnia, não é possível, porque não tá Ter conectada com a minha criança é realidade. isso, né? O Deverson nunca saiu da quinta série, né? A gente deu essa piada do Túlio, lembra? Mas eu vou Não, voltar no assunto não. aqui. Depois eu vou falar com o Túlio. Vou voltar aqui no assunto. Mas a questão é toda essa, tá? Quando você consegue planejar, eu vou citar assim, a gente tem alguns casos de sucesso hoje, de que a inspeção consegue mostrar aquele problema, o PCM consegue agir na velocidade suficiente e a execução consegue fazer aquilo de maneira planejada. É legal de ver como ambos comemoram juntos o sucesso da atividade. Por quê? Porque a execução ela também não quer ficar trabalhando só na corretiva. Por mais legal que pareça ser bombeiro, né, que essa famoso bombeiro da manutenção que vai lá toda hora apagar um incêndio, isso é desgastante, é cansativo. E ao longo dos anos, assim, deixa as pessoas extremamente estressadas, baixa a qualidade de vida. E aí, quando ele enxerga valor, quando ele fala assim, olha, poxa, o inspetor realmente pega os meus problemas e passa para o PCM trata com a devida prioridade, né, que tem o item, e eu só faço aquilo com todo o recurso, com tempo, né, com tudo ali na minha mão, a minha equipe tranquila para executar a atividade, isso tem muito valor, tá? Então, assim, quer fazer alguém acreditar nos seus indicadores, mostre o resultado que eles trazem para cada um dos itens, né? Eles são stakeholders do processo, então eles precisam sentir o benefício. Se não, de verdade, de coração, pelo que eu vejo, eu acompanho alguns indicadores que estão assim até hoje, tá? Só vai ser mais um indicador, que só você vai ligar, porque a pessoa não vê valor, tá? Então é isso. Falei pra caralho. Perfeito. O Bruno tá desculpado, ele pediu desculpa aqui que ele tava trabalhando até agora. Tá desculpado, tá bom? Na verdade não pediu desculpa, eu tô falando que tá pedindo desculpa pra dar um momento assim de pedir desculpa. A Amanda Soxará mandou aqui parabéns pela iniciativa de compartilhar conhecimento e promover discussões técnicas. Amanda, muito legal, saudade dela, muito Super gente boa, Amanda. Beleza, pessoal muito bom, tá bacana. Legal, das perguntas a gente terminou, das perguntas, eu falei assim, é um tema, a gente vai ter agora, a gente vai até divulgar, né, Amanda, o calendário, o pessoal do planejamento estratégico, que a gente contratou, eles pediram pra gente divulgar uma agenda mais ampla, a gente tá divulgando muito na semana, então o pessoal que a gente contratou agora, que a gente tá renovando a equipe, o pessoal, então vocês têm que comprar um e-book pra gente renovar a equipe. A gente... E não, pode ser. Aí a gente tá... Agora vai divulgar o calendário das próximas semanas, eu acho. E aí a gente já deixa as perguntas no ar. Perguntem antes pra nós, ajuda a gente a preparar o material. Isso é muito bom. Exato, ajuda muito. Você não mandou aqui sem a discussão, acho que é isso, Amanda. A gente quer passar, né, Devis, nesse mês aqui de agosto, a gente tem a pretensão de passar pelo fluxo mesmo, né, da manutenção como um todo. A gente fala bem focado de PCM e confiabilidade, né, que são as áreas que a gente mais domina e trabalhou, mas a gente como um todo já trabalhou em todas as partes da manutenção, né, Devis, ou já presenciamos, né, essas outras etapas, e é legal a gente fazer toda a ligação, né, começar aí pelo menos pela primeira cadeia, que é a inspeção e planejamento, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, né, e aí seguir para os demais itens aí durante o mês, tá bom? Aí vocês fazem as perguntas mesmo, a gente lança a caixinha antes, vocês fazem as perguntas e a gente responde aqui na live. A interação fica legal. O Victor mandou, vocês estão me ajudando demais no meu tempo, ficarei na manutenção no trainee, muito obrigado. A gente agradece a participação. E, cara, é isso. Agora sim, antes da gente fechar, aquele momento, tentar dar um sorriso. Tô brincando, tentar dar Depois dizer que não, uma colega meu mandou, lembra que na última live eu falei assim, ó, pessoal, posta aí e tal. E aí, antes de postar um pouco, eu tava assim, né? Aí ele foi lá e tirou a foto e falou, posso postar essa? Eu falei, não, cara, você me quebra. Esse negócio bacana. E o Ramon mandou aqui, parabéns, conteúdo top, bastante técnico, legal. Pessoal, dá uma forcinha pro canal, a gente vai dar um sorrisinho, vocês printa, manda no Instagram e fala assim, tamo aqui com o pessoal. Não fala mal não, fala bem. Às vezes tá com vontade de falar mal, não fala mal, põe Deus no coração, fala assim, os caras são gente boa, vão dar uma força, compra o e-book deles, vão dar uma força de gestão da WCM, segue a gente, YouTube, isso aí. Então, momento... Antes de tirar a foto, deixa eu só falar uma coisinha. Que eu vi, comentou de trainee aí, né? Eu vou fazer mais, compartilhar mais no meu perfil esse mês, Debas,
eu vou conduzir um projeto com 5 trainees, né? E aí eu decidi, junto com eles, eu vou divulgar, não posso, obviamente, divulgar os dados da empresa, né? Mas eu vou divulgar o passo a passo de como a gente vai fazer para conduzir o projeto. E ele vai ter final em dezembro. Então a gente vai mostrando, né, as etapas das reuniões, as atividades. Eu vou compartilhando através do Instagram. Então quem tiver interesse aí que for trainee, segue a gente também. Vai ser tipo um... Como chama lá? Um Big Brother. Seria o que? Como? Depois tu dá um nome nisso, né? Big Brother Brasil. Gambiarra vai ser o nome do... Aí a gente vai divulgar, vai fazer vídeo, tudo. Gambiarra vai Live. e tal. Então vai ser legal. Tá? Então vamos lá. Momento da foto, Amanda. Eu vou puxar aqui também. Eu vou puxar aqui, galera. Tira a foto aí. Peraí. Você tremeu. Eu sei, porque eu bati a mão na porra do celular. Eu vou de novo. Não, mas para de rir, Amanda, é sério. Ó, vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Peraí, vai travar de novo o negócio aqui. Vai, travar. A gente precisa de umas aulas de tecnologia pro Deverson. Se alguém tiver algum vídeo para indicar, a gente... Ah, ficou ótimo. Pronto, deu certo. Pronto. Sim, bonito não tem como ficar. Só para dar um pessoal que é original, Gambiarra. Gambiarra é um nome muito importante para esse projeto. Grande artifício da manutenção brasileira, inventar, arrumar, revisar e reparar algo. Isso é Gambiarra. Ele gravou isso, tá? E chute também, fala chute. Chute. Alguém sabe o que é chute? Coloca aí, vamos ver. Ainda tem umas pessoas na live aqui, tem 140 pessoas. A galera sabe aí o que é chute? Ninguém sabe o que é chute? Vocês não têm cultura, não? Fica bravo, né? Vocês não têm cultura? Povo sem cultura. Não sabe o que é chute. Chute é cálculo. O que é um chute, Amanda? Você falar um número. Eu não lembro. Eu lembro que você faz. Eu escrevi isso no caderno porque você ficava me testando. Falava assim, é você falar um número. Eu tinha que anotar isso no caderno. Tem que anotar, senão manda embora. O que é chute? É você falar um número que você acredita ser, mas baseado em alguma coisa. Então é cálculo hipotético universal de tentativa e erro. Ah, é verdade. Exatamente. Verdade, anotem aí que vai cair na prova, crianças. Ô, Guto, esse você não pode esquecer não, tá, Guto? Ele cobra a gente de saber isso. E levar a agenda pra reunião também, se não levar, não entra na sala. Vai fazer o que na agenda? Vai anotar onde? 02? Verdade. É só gente, quem se o bloco pra entender. Obrigado, pessoal. Obrigado, Amanda. Obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas. Boa noite, bom fim de semana pra galera. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.